Gente, que delícia estar com vocês mais uma vez. E eu não quero ser redundante, mas de fato eu me sinto em casa. É tão bom a gente estar com vocês. Todas as vezes é especial. E a gente sabe que o Senhor promove esses encontros, essas conexões do céu, sempre com um propósito que é muito maior do que a gente, né? E nós nos conhecemos há tantos anos. Hoje a gente estava se lembrando, Micheline, né, do primeiro Bem-aventurada que eu vim pregar, né? E desde então uma amizade tão linda foi construída e tem sido construída desde então. E é tão bom estar com vocês aqui mais uma vez. E eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo que a gente está vivendo. É um tempo desafiador esse tempo que a gente está vivendo. Não apenas no Brasil, mas no mundo. Tantas coisas acontecendo. Nós estamos num tempo de cumprimento de profecias. E isso é maravilhoso, porque muitas pessoas gostariam de estar assistindo o que a gente está assistindo. Mas, por outro lado, também é um pouco angustiante algumas coisas que a gente presencia, assiste, testemunha. E aí a gente tem que ser muito intencional em manter os nossos olhos fitos no Senhor, a fim de que o nosso coração não seja desanimado, a fim de que a gente realmente contemple a bondade e a mão do Senhor agindo através das circunstâncias. E eu devo confessar para vocês que, como brasileira que vive no Brasil, né, eu nunca saí de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, vivo em Belo Horizonte há 57 anos, então, eu não esperei ver o Brasil como eu tenho visto. E aí a pergunta é: Senhor, o Senhor está no controle da minha vida? O Senhor está no controle das nações? E, particularmente, os 2 últimos anos foram muito difíceis para mim, não apenas por tudo que eu estou presenciando no Brasil, mas também pelas questões com Israel, né? Eu conheço aquela terra, conheço aquele povo, não de ouvir falar nem dos livros de história, eu conheço de estar lá com eles. Eu jamais pensei ver novamente a onda de antissemitismo que se levanta atrás de uma fachada de justiça social e de justiça, porque não é verdade, porque se fosse por isso, se fosse por justiça de minorias, era para todo mundo o mundo inteiro estar marchando pelos cristãos que estão sendo mortos na Nigéria, né? Então a gente vê o mundo em caos, e a gente já sabia que seria assim. Então isso não me choca, e me choque, vocês entendem? Me choca, mas não me choca. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, tá aqui, está tudo previsto. Mas me choca quando eu olho para a igreja do Senhor, e ao invés de eu ver uma igreja mais apaixonada, mais envolvida, mais engajada, mais prostrada, mais comprometida, eu vejo uma igreja distraída, uma igreja aliançada com questões que não deveria se aliançar. Nós devíamos orar, não nos aliançar. E aí a gente vê as coisas que estão acontecendo. E mais uma vez eu digo, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, mas eu posso dizer da minha realidade, eu posso dizer do Brasil, de onde eu vivo. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, e eu tenho pensado muito no verso de Romanos, que o apóstolo Paulo fala assim: o nome do Senhor tem sido blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nós nunca fomos tão numerosos como cristãos e tão ineficientes como cristãos. O sal não está salgando, a luz não está brilhando, está tudo tão parecido. A gente entra numa igreja, não é muito diferente de uma balada. E eu não estou falando só da forma, não, gente, porque a forma, a gente dialoga com o nosso tempo de acordo com a forma. O problema não é a forma, o problema é quando a forma compromete a essência, distorce a essência, modifica a essência. E quando que era para ser apenas uma embalagem, vira o essencial, vira o principal, vira a artimanha, a maneira de se conseguir alguma coisa. A igreja cresce pelo poder do Espírito, não pelas influências humanas. Mas a gente tem visto uma tentativa ostensiva de fazer da igreja um lugar de arrebanhar pessoas. Mas que diferença essas pessoas têm feito no mundo?
Então eu queria compartilhar com vocês o que o Senhor tem falado comigo. Eu posso garantir a vocês que tudo que sai aqui da minha boca, o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. Essa palavra primeiro me confronta, ela primeiro me convida, ela primeiro me sacode. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 16. Eu estou usando a nova versão transformadora, a NVT. Pode ser uma linguagem um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma bendita palavra de Deus. Gálatas 5, a partir do verso 16. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, fala assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Eu repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Esse texto fala diretamente de caráter cristão. O caráter cristão, gente, ele não é forjado apenas pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pela nossa força de vontade. Falar sobre caráter cristão é falar sobre aquilo que Deus deseja formar dentro de cada um de nós. É isso que o Senhor quer fazer em nós: nos transformar à semelhança de Jesus. É isso que é ser cristão. Ser cristão não é frequentar uma igreja onde a gente creia em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a gente se encontre aqui aos domingos e cante músicas sobre ele. Isso é apenas parte do todo. A gente não é crente no domingo. A gente é cristão 7 dias por semana, 24 horas por dia, trabalhando, andando pelas ruas, dirigindo, cuidando da família, trocando fraldas, ministrando no louvor. A gente é cristão em todo o tempo. Assim deveria ser. Quando Jesus convoca os seus discípulos, gente, eu fico pensando, a vida daqueles caras estava pronta. Eles estavam ali pescando, trabalhando, vivendo a vida. E Jesus chega e fala: segue-me. E eles paravam o que eles estavam fazendo e seguiam Jesus. Deixavam, quando chama Pedro, deixa as redes. E vão seguir Jesus. Foram seguindo Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, aprendendo de Jesus, próximos a Jesus, testemunhando os milagres de Jesus. E o Senhor continua dizendo para a gente: segue-me. Naquele caso, foi literal. Eles deixaram as redes, deixaram suas profissões, deixaram suas vocações primeiras, deixaram tudo e foram seguir a Cristo. E a gente? De que maneira a gente tem seguido a Cristo? E à medida que eles iam conhecendo Jesus, testemunhando os seus feitos, aprendendo dele, eles iam sendo transformados. Mas no final ali de 3 anos, gente, quando Judas vem trair Jesus, Pedro puxa a espada.
Depois de 3 anos andando com Jesus, Pedro está armado. E o que ele faz? Ele tenta proteger Jesus no ímpeto dele. Justiceiro, Pedro, né? Tão parecido com a gente. Pulou na frente e cortou a orelha de Malco. E Jesus fala: Pedro, guarda essa espada. Guarda essa espada aí. Aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, uau! Antes do Espírito Santo, Pedro negou Jesus, Pedro sentiu medo, Pedro fugiu, Mas depois de ver Jesus ressurreto, e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecoste, aqueles 11 covardes viraram 11 homens ousados, prontos a derramar suas vidas pelo Evangelho. E é por causa deles que esse Evangelho chegou a nós aqui, no século 21. Porque eles não temeram derramar suas vidas. Degolados, passados a fio da espada, crucificados, eles permaneceram fiéis até o fim, para que o Evangelho se expandisse e nos alcançasse. E eles estavam morrendo com uma convicção plena de que estavam cumprindo a vontade do Senhor. Assim como os nossos irmãos na Nigéria estão morrendo, por não negarem a fé. E isso está acontecendo agora. O Espírito Santo nos foi dado, não apenas para nos dar dons, e os dons do Espírito são maravilhosos e necessários, mas não apenas para nos dar dons, mas para nos capacitar, nos tornar semelhantes a Jesus, em tudo, em poder, em autoridade, em humildade, em quebrantamento, em paciência, em amor, alegria. Esses frutos, esses gomos do fruto do Espírito, tem tudo a ver com Jesus, é a descrição do caráter de Cristo. Ele é amor, Ele é alegria. O salmista diz que o Messias foi ungido com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. É impossível a gente conectar o que o salmista diz com a imagem que fazem de Jesus. Normalmente Jesus nas ilustrações humanas está assim, com uma cara de sofrimento. E uma vez eu era adolescente, eu vi um desenho a lápis de Jesus, um desenho gigante. E o desenho a lápis de Jesus era Jesus gargalhando. Gente, aquilo mexeu comigo. Era Jesus até inclinando para trás, assim, a arcada dentária dele toda aparecendo, gargalhando. Eu falei: Jesus devia ser assim, sabe por quê? Porque as crianças estavam na cola de Jesus. As crianças não davam sossego para Jesus. E a criança anda atrás de gente de bem com a vida, gente alegre, gente bem-humorada, galera mais sisuda, mais séria ou mais tímida. Não chama muito a atenção das crianças, mas as crianças ficam na cola de gente que é festeiro, que é alegre, que é brincalhão. Então é impossível eu não conectar a alegria. E aí o salmista diz: o seu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. O salmista está falando sobre o Messias. Alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, todas as características de Cristo. Então o Espírito Santo nos foi dado, gente, para desenvolver em nós essas características. E nós não estamos prontos, nós estamos caminhando, todos nós. Mas será que a gente está caminhando mesmo? Ou será que a gente atrofiou? Será que a gente se acostumou com o ambiente da igreja e ele está mais parecido com um ambiente social do que um ambiente de adoração e de aperfeiçoamento dos santos? A gente não é igreja sozinho, a gente não é igreja em casa. Você pode estar se auto-enganando, falando assim: não, eu vou servir a Deus na minha casa. Você pode até servir a Deus na sua casa, meu irmão, mas não tem jeito de a gente ser igreja isolado. A gente só é igreja quando a gente está junto com o outro. E é nesse juntar, sabe, que a gente é aperfeiçoado. Quando você tem que lidar com a dificuldade do outro, com o gênio difícil do outro. E você também não é fácil, não. Fica pensando que você é docinho, você não é, entendeu? A gente vai convivendo, entendeu? E as diferenças vão aparecendo, e as opiniões contrárias também vão aparecendo, e aí um vai, sabe, um vai forjando o outro.
Um vai aprendendo a andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, perdoar e ser perdoado. A gente aprende a pedir perdão, a gente aprende, mas para aprender a gente tem que estar junto. E aí quando a gente pensa nesse mundo que valoriza tanto as aparências, a gente parece ser crente, a gente veste como crente, fala como crente, anda como crente, frequenta uma igreja de crente, mas a gente é. Na nossa vida privada a gente é, nos nossos negócios a gente é, na nossa intimidade de casal a gente é, nas nossas amizades, relacionamentos a gente é. A maneira como a gente trata os nossos pais e a maneira como a gente se relaciona com os nossos filhos, a gente é crente. É Jesus que está aparecendo, é o Senhor que está sendo forjado em nós dia após dia. Gente, quando eu olho para frente, eu vejo tanto que eu tenho que caminhar, eu penso assim, meu Deus do céu, parece que eu nunca vou chegar, Jesus. Mas quando eu olho para trás, que alegria que dá. Eu não sou mais aquela Helena. Então me dá uma esperança. Se eu não sou hoje a Helena que eu era antes, então daqui a pouco eu não serei mais a Helena que eu sou hoje. É de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, até aquele grande dia que nós o veremos face a face e instantaneamente nós seremos como Ele é. Mas até lá, gente, nós estamos sendo transformados. É um dia, cada dia um pouquinho. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que o caráter cristão nasce de uma transformação interior. E a gente trabalha muito no exterior. Em Romanos 12:2, nessa tradução NVT, eu gosto dela e por isso eu estou sendo intencional de trazer ela para vocês, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Percebam, Deus quer que a gente experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer? Eu quero. Mas tem uma condição. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ah, Helena, então o que você está querendo dizer? Para a gente virar um bando de ET? Para a gente ficar os estranhos? Não, para vocês serem santos. Porque é estranho o comportamento de um santo nesse mundo, sim ou não? Mas é disso que o mundo tem sede, gente. O mundo não tem sede dos seus pares, dos seus iguais. O mundo está morrendo de sede, mas ainda procura pelo sal. O mundo está na escuridão. Embora esteja confortável na escuridão, quando surge luz, tudo muda. Ainda que seja uma pequena luz. E nós estamos sendo a resposta, ou nós temos nos tornado apenas mais um. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. E eu gosto da segunda parte, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de um modo de pensar. Porque quando a gente muda um modo de pensar, automaticamente você vai mudar suas escolhas, suas decisões, sua maneira de se relacionar. As suas atitudes vão mudar porque a sua cabeça mudou primeiro. Por isso que nós precisamos de deixar o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus modelarem a nossa forma de pensar. Mudar a nossa maneira de pensar. Mas como é que a gente vai deixar a palavra de Deus e o Espírito? A Edmeia fala uma coisa que eu gosto muito. Quando junta a palavra com o Espírito, como é que ela fala, João? Pá! Explosão de vida. Eu gosto, ela repete isso. Juntou a palavra de Deus e o Espírito, pá! Explosão de vida. E é isso. Quando junta a palavra e o Espírito, algo novo é gerado em nós. Mas tem que ter os dois. A palavra e o Espírito. O Espírito está disponível, você foi selado com o Espírito. Muitas vezes ele é ignorado e apagado. Por isso o apóstolo Paulo também adverte: não apagueis, ou em outras traduções, não entristeçais o Espírito com o qual foste selado. Ou seja, o Espírito Santo está. Quando você creu em Jesus, você entregou sua vida aos comandos do Senhor,
você creu que Jesus veio para te reconciliar com o Pai, o Espírito Santo te selou para o dia da redenção. Mas Ele não apenas te selou para ser apenas um selo. Ele está em você para te instruir, para te capacitar, para te ensinar e para forjar em você o mesmo caráter de Cristo. Então não começa de fora para dentro, gente, mas de dentro para fora. Não é apenas um comportamento, não é apenas ética. É uma transformação espiritual. Tem muita gente ético que nem acredita em Deus, não é? Eu conheço gente maravilhosa, gente ética, gente honesta, gente generosa, mas que não acredita que existe um Deus. Talvez daí tenha vindo aquela expressão, né? De boas intenções o inferno está cheio. Porque não basta você ser bonzinho, meu irmão. Você tem que ser transformado pelo Espírito Santo. E essa transformação genuína que forma Jesus em nós só pode ser feito pelo Espírito. Não é uma máscara religiosa, não é força de vontade. Embora a força de vontade e a disciplina possam nos levar, possam preparar o terreno para que Deus trabalhe em nós, né? Porque você precisa de força de vontade e disciplina para no meio da sua vida você parar tudo para aprender de Deus através das Escrituras Sagradas. Sim ou não? Você tem que dizer, vamos lá, carne, fica na sua aí, porque hoje tem comida para o espírito, vou pôr palavra para dentro. Porque se você não fizer isso, a sua carne não se inclina para ler a Bíblia. Isso é evidência. Se você não está lendo a Bíblia, é evidência de que a carne está ganhando, meu querido. Que é a sua vontade que está prevalecendo e não o espírito. E o texto do apóstolo Paulo aqui começou falando, olha, se você vive no espírito, ande no espírito. Nós precisamos ser governados pelo Espírito. Mas não é só a força de vontade, não é só a força de vontade, gente. Precisa de uma obra sobrenatural que acrescente à força de vontade. É mudança operada pelo Espírito de Deus. Quando Cristo entra na vida de alguém, Ele transforma valores. Ele transforma os desejos. E Ele transforma as atitudes. O cristão não imita o mundo. Ele reflete Jesus. O segundo ponto, Jesus é o modelo perfeito de caráter. Jesus é o nosso modelo. Para o cristão, quem é o modelo, gente? Jesus. Jesus é o modelo. Você pode admirar vários homens e mulheres de Deus. Você pode ter líderes aos quais você respeita, presta contas. É maravilhoso isso. Mas o seu principal modelo é Jesus. Em que Jesus te inspira? Em que você está parecido com Ele? Em 1 João 2, 5 e 6 diz assim, mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Quem aqui permanece em Jesus? Metade não está em Jesus, gente? Vamos fazer um apelo, Marcelo. Vamos começar agora. Você quer estar em Jesus, meu irmão? Venha na frente, vamos orar. Eu não vou reprovar ninguém, não. Vou reformular a pergunta. Você acredita que você está em Cristo? Sim. Aleluia. Ufa, fiquei preocupada agora. Mas, meu Deus, o povo não está em Cristo. Então, você acredita que está em Jesus, certo? Então, eu quero te dizer, você deve viver como Ele viveu. Se queremos entender o caráter cristão, nós não olhamos para líderes humanos apenas. Mas isso também não é justificativa não para você que lidera. É tempo dos cristãos se tornarem exemplos e ter peito para falar. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, como o apóstolo Paulo falou. Tem um tanto de crente falando assim, não olha para mim não, olha para Deus. Porque eu falho, eu sou um picareta desgraçado. Olha, você é pecador sim, mas você está sendo aperfeiçoado. Então para de dar desculpa. Pode falar assim, olha, pode olhar para mim, porque eu estou perseguindo, pesando nas pisadas de Cristo. Eu estou correndo atrás dele. Então pode vir, porque a gente está indo para a mesma direção. Pode vir atrás de mim, que eu estou indo atrás de Jesus, então está tudo bem. Mas em Cristo nós vemos humildade diante dos homens. Obediência ao Pai. Misericórdia com os pecadores.
santidade diante do mal, compaixão pelas multidões. Será que essas características têm aparecido em nós, gente? Será que, primeira coisa, nós temos humildade diante dos homens? Ô, gente, humildade, se você falar que você é humilde, já fracassou. Humildade é uma qualidade que a gente não reconhece que tem, porque na hora que você pensar, sou humilde, perdeu. Mas é algo que a gente deve fazer essa pergunta: o quão humilde eu já sou? Não completo, certamente. Mas o quanto eu já deixei para trás esse desejo de validação pela boca do outro? O quanto eu já deixei para trás essa vontade de mostrar para os meus inimigos como eu venci na vida? Olha aqui que eu sou cabeça e não sou cauda. A gente gosta de ser poderoso na terra, né? A gente gosta de postar no Instagram nossas vitórias. Olha onde eu estou, olha com quem eu estou, né? E todos nós somos assim, tá, gente? Tem exceção de nenhum. Está todo mundo no mesmo barco aqui. Mas eu quero te dizer, até quando a gente está deixando Jesus trabalhar? Quando você tem aquela tentação de provar para o outro que está te humilhando, quem é você? Quanto que você consegue se dominar e pensar, não preciso provar nada. O Senhor sabe quem eu sou. Isso basta. O quanto que a gente está disposto a se humilhar diante do outro? Porque assim, às vezes o outro está talhando o seu sangue, está atravessado na sua goela. Você se humilhar para quem você considera superior a você, é fácil. Poxa, fulano, sou fã do fulano. Tem até aquela brincadeira, quando você está diante de uma pessoa que você respeita muito, admira muito, você fala assim. Você brinca assim, né? É fácil. Mas e quando você acha que você é superior ao outro? E você tem que se humilhar diante dele. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Se sujeitar àquele que você acha que é mais pecador do que você. E não é, né, gente? Porque todo mundo é pecador. Cada um com seus problemas, cada um na sua área de vulnerabilidade. Mas às vezes a gente se acha tão mais crente do que o outro, né? E aí, gente, eu quero dar um testemunho para vocês. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo que eu não sou coisa nenhuma, não. E eu não estou falando, sabe? Eu não sou nada, eu sou pó. Sabe aquele vitimismo? Não, eu sou filha, muito amada, alcançada pela graça e misericórdia de Deus todos os dias. Que privilégio que eu tenho. Sou amada pelo meu marido. Sou uma boa mãe, imperfeita, mas boa mãe. Dei o meu melhor. Mas quanto mais eu me aproximo de Jesus, eu falo: Senhor, tudo de bom que eu construí é pela sua misericórdia, é pela sua graça, é porque o Senhor me alcançou, o Senhor me quebrantou, o Senhor me curou, o Senhor me transformou e tem transformado. Senhor, tinha tudo para dar errado, mas o Senhor interviu, o Senhor entrou, o Senhor mudou. A gente vai ter na consciência de que é Ele, não é a gente, é Ele, a bondade dEle, a misericórdia dEle. Por isso a gente canta, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Ele é o bem mais precioso. As outras coisas vão mudar, as outras coisas vão passar. E o que vai permanecer é Ele. Mas a gente ainda insiste em dar para Ele os restos de quem somos, do que fazemos, dos nossos afetos, do nosso tempo, do nosso interesse. E por isso estamos mancos, meus irmãos. Humildade diante dos homens. Se humilhar diante de Deus, só se você for tolo de não se humilhar diante de Deus, mas humilhar diante dos outros. Fulano me humilhou. É porque você estava em pé. Que ninguém pode derrubar quem está prostrado.
Ninguém pode derrubar quem anda prostrado. Se você está diante de Deus, o inferno inteiro pode se levantar, não te derruba, porque você está prostrado diante de Deus. Mas a gente vive tendo problemas na igreja de gente ferida. Me magoaram, me decepcionaram, me ofenderam, me esqueceram. Para de coitadismo, gente. Para de vitimismo. Epas. Você é quem você é filho de Deus. E você não vai estar em todas, não. E está tudo bem. Você vai estar onde Deus quer que você esteja. Você vai sentar na mesa que Deus tem para você. E está tudo bem. Não é uma competição para ver quem é mais amiguinho de quem. A igreja não é lugar para isso, de comparação, de disputa, de poder. Igreja é lugar de irmandade. E também de não fecharmos nos nossos guetos preferenciais. A gente tem os nossos amigos de mais afinidade, sim, isso é fato. Isso é saudável. Mas a gente tem que entender que a gente não vai se relacionar só com quem a gente gosta ou com quem a gente quer. Que a riqueza da gente está em a gente se relacionar com todo tipo de gente. É aí que a gente aprende, é aí que a gente é esticado, e é aí que a gente conhece gente maravilhosa, que a gente não conheceria se a gente tivesse fechado no nosso gueto. Obediência ao Pai. Quanto que você está obedecendo a Deus, gente? A palavra de Deus diz assim para a gente: longe de vós toda maledicência. Quando a gente reúne, a gente está jantando alguém, né? Sempre. Tem sites que vivem de maledicência e fala que é crente. Até quando a gente tem obedecido a Deus? Levado a sério o que Deus manda a gente fazer. O Senhor fala assim: olha, tanto as suas mãos fazer o bem, se você não faz, você peca. Quantas vezes você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, porque você está com preguiça? Isso não é obediência ao Senhor. Quantas vezes tem que sair da sua boca a palavra que edifica, mas você usa palavras torpes, enquanto a Bíblia fala que não saia da sua palavra, da sua boca, nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja para edificação. Quantas vezes é o palavrão que é achado na nossa boca? Na hora que você fica com raiva, solta o palavrão. Substitui. Filho de uma Amalequita. Nabucodonosor. Mas tem uns crentes, gente, que na hora da crise a gente sai para fora porque a gente está cheio. E a palavra torpe, está saindo toda hora. Tem gente que fala palavrão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é normal, para nós não é normal. Misericórdia com os pecadores. Esse é o modelo de Jesus, ele tinha misericórdia. Ele sentava em todas as mesas. Gente, Mateus era a escória. Mateus era odiado pelo seu povo, porque ele era um traidor. Ele cobrava impostos do seu povo para o Império Romano. O cara era um cara abusivo, duro, desonesto, traidor da nação. E Jesus foi jantar na casa de Mateus. E você fala, aqueles parentes que não são crentes: eu não vou lá na casa do fulano, porque ele ainda não converteu, eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Você senta e muda o ambiente. Não é para você se sentir superior, meu lindo, minha linda. Não é para você se sentir superior. É para você ter a humildade de Jesus, obedecer ao Pai, para aplicar misericórdia àquele que precisa encontrar Jesus. Como um dia Deus teve misericórdia de você, alguém teve misericórdia de você, para você encontrar Jesus, sim ou não? Alguém teve misericórdia de mim, da minha família, para Jesus chegar na minha vida. É fácil para a gente lidar com gente que é igual a gente. Eu sei do que eu estou falando, gente. Eu prefiro lidar com gente que é igual a mim. Mas não é essa a vontade de Deus. É fácil eu amar a Micheline, a gente é tão parecida. Falamos pelos cotovelos, rimos por qualquer bobagem, choramos também por qualquer coisa e gritamos com os meninos. E amamos apaixonadamente os netos. Você vai ver o que vai ser com a Sofia. Estou doida para ver. A gente morre por causa dos netos. Me afino com a Mi, me afino com tantas das minhas irmãs. Verinha, que está lá me recebendo na casa dela. Delícia. Zenaide, olha que fofinha que Zenaide é. Né? Tanta gente querida, né?
Mas às vezes aparece alguém na minha vida que é bem diferente de mim. Aliás, uma bem diferente de mim é minha filha mais velha. Bem diferente. É a oportunidade de a gente amar o diferente. Aqueles que fizeram escolhas diferentes das nossas escolhas. Aqueles que se vestem de uma maneira que a gente não gostaria de se vestir. Aqueles que fazem o que a gente não gostaria de fazer. Falam o que a gente não gostaria de falar. É aí que está a oportunidade da gente amar, gente. Porque amar quem é igual a gente, que glória que tem nisso? É fácil. Duro foi para Jesus amar Pedro. Duro foi para Jesus amar Mateus. Deve ter sido mais fácil amar João. Mas Pedro, Mateus, os filhos do trovão, né? Tiago. João também, né? Porque João era mozinho, mas queria jogar fogo do céu, né? Podemos chamar fogo do céu? O mais docinho dos discípulos queria que trouxesse fogo do céu para queimar o povo. E aí Jesus fala assim: de que espírito vocês são? Olha, talvez o Senhor esteja dizendo para a gente hoje: de que espírito vocês são? Eu sei, hein? Estou querendo que fogo do céu caia lá no Brasil na cabeça de uns. Aí Jesus fala: de que espírito você é? Helena. Eu falo: põe a mão em mim, Jesus, as duas. Põe as duas mãos em mim, não me solta não. Não mato um, Senhor. O caráter do cristão é produzido pelo Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é pavio longo, né? Longanimidade. Custa estourar. Benignidade. Sabe o que é benignidade? Gentileza. Por favor, obrigado. Você primeiro. Gentileza. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Essas qualidades, gente, não são opcionais. Elas são a constatação, elas são a evidência de que Cristo está trabalhando em nós. Elas podem não estar perfeitas, esse fruto pode ainda não estar madurinho, mas tem que ter traços dele lá. A sua vida tem que ter traços de amor, traços de alegria, traços de benignidade, de longanimidade, de mansidão, traços. Eu sou uma mulher mais mansa hoje, pasme. Eu sou uma mulher mais mansa hoje, né, João? Do que eu era doida, louca. Gente, eu brigava com o povo na rua, Jesus. Pai de amor. Teve uma vez que eu olhei para um cachorro, era um Doberman? Não, era um pintado, um dálmata. Um dálmata lindo. A gente estava num parque lá em BH passeando. E o João está até pensando assim. Um dálmata. A gente não tinha filho ainda. A gente já era casado, mas a gente não tinha filho. A gente passeando no parque, tem um dálmata. Eu falei: meu Deus, que lindo! Parece uma vaca. A menina interpretou isso como um xingamento. E veio dizendo impropérios para mim. Você quer, não sei o que. Você... Ah, cala sua boca! Cala sua boca, está elogiando esse cachorro. E o João, Helena, calma. Ah, que desaforo. É feio também. Ah, vaca é a dona dele. Jesus. A crente. Crente, gente, até os demônios são e tremem. A diferença é o quanto que Cristo está mudando você. Essa que é a diferença. Ah, tá bom, Helena, então essas qualidades não são opcionais, elas são a evidência. Tá, mas como é que nasce esse fruto? Do esforço próprio? Não. Nasce de permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Como é que a gente permanece em Cristo, gente? Quando você gosta muito de uma pessoa, não sei vocês, mas eu sou assim. Quando eu me interesso por uma pessoa, eu vou pesquisar a vida dela. Eu vou querer saber tudo sobre ela, o que ela estudou, com quem que ela casou. Sabe? De vez em quando me dá uns tilt assim. Eu vejo uma pessoa e falo assim: gostei da música que ela cantou, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Hoje com o Google, né, gente? Dá um Google, você já sabe tudo da vida da pessoa. Né? E aquilo vai te ensinando a ter vislumbre sobre aquela pessoa. O Timothy Keller não foi formado da água para o vinho, né, gente? Quem é o Timothy Keller? Como é que ele começou? De que ele cuida? Como é que é a família dele? Sabe, a gente se interessa por essas pessoas que são influência na nossa vida. A maior influência na nossa vida é Jesus. Mas tudo que você sabe dele, foi o pastor Marcelo que te contou, ou o pastor da sua igreja que te contou.
E aquilo que você aprendeu com ele no seu quarto? O quanto você já aprendeu dele no seu quarto? E as coisas que ele já falou só para você? Você discerne a voz do Senhor no meio das outras vozes? Porque eu tenho um tanto de voz dentro da gente, né? Você tem as suas conversações internas, você tem as suas opiniões, você tem as vozes das outras pessoas que são influência na sua vida, você tem as vozes das pessoas que te malham, que te criticam, elas estão todas lá, dentro da gente. E a voz de Deus, você sabe discernir ela no meio de todas as outras? Você só vai discernir a voz de Deus quando você treinar o seu ouvido para ouvir. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Essa é a música do Crianças Diante do Trono. Mas a gente está tendo que cantar para os adultos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Helena, eu não tenho tempo, pelo amor de Deus. Às vezes vocês andam aqui dentro 1 hora no trânsito. Faz uma coisa útil com a tecnologia. Põe a Bíblia falada e enche a sua cabeça da palavra de Deus. Enche a sua cabeça. Enche o seu coração. Gente, a gente não vai dar conta de lidar com as circunstâncias se nós não estivermos cheios da palavra de Deus. Quando fala que ela é o alimento que nos sustenta, é o alimento que nos sustenta. É na aflição que a gente se achega, a gente não abandona Deus na hora da aflição. Se eu estou em aflição, é aí que eu chego mais perto. Se eu estou desesperado, eu chego mais perto. Se eu estou cercada de más notícias, eu chego mais perto. É Ele que eu quero ver, é a palavra dEle que eu quero ouvir. Uma música que tem me alimentado nesses dias de notícias ruins. Cada dia que você liga a televisão, uma notícia. É uma bomba. Pacotinho a cada dia. Ontem eu abri, só vi um tanto de pacotinhos que eu tenho até 31 de dezembro para resolver, porque quando virar para 1º de janeiro, a vida do brasileiro vai ser linda. Não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. Ele está até o final dos dias, Ele está. E se a gente não colocar os olhos nele, nós não vamos conseguir. E finalmente o caráter cristão se prova nas atitudes diárias. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Caráter cristão, gente, não se revela na igreja, mas na forma como tratamos a nossa família, na honestidade no nosso trabalho, na resposta diante das adversidades, como você reage diante das adversidades, na paciência com quem nos provoca, na integridade quando ninguém está vendo ou quando ninguém está sendo íntegro. Crente de verdade não se reconhece pelo que fala, mas pelo que vive. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, meus irmãos. Para um lugar onde Ele seja forjado em nós, Ele seja visto em nós, nas mínimas coisas. É fácil a gente ser crente, eu aqui pregando. Você pode pensar, nossa, Helena é uma bênção. Quem sabe é o João, Sofia, que mora comigo hoje. Quem pode atestar da minha fé são os meus amigos mais próximos. Aqueles que me assistem em dias terríveis. Quando eu estou cansada, quando eu estou desanimada, quando eu estou abatida, quando eu estou enfurecida. A maneira como reajo às circunstâncias. Eles podem dizer se eu estou sendo aprovado ou não. A nossa tendência é às vezes pensar, meu amigo me entende.
E aí a máscara cai. E o que aparece é feio. Bem feio. Quando você está vivendo em Cristo, você não tem que se preocupar com máscaras. A gente usa as máscaras sociais, é fato. Você não vai sair por aí falando da sua vida para todo mundo, né? Nós temos aquelas máscaras sociais de: olá, como vai? Você está assim, querendo morrer, mas você fala: tá tudo bem. Igual aquela mulher, né? Estava indo para Eliseu saber por que o filho dela morreu, mas ela: como é que tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou falar com quem resolve, né? Então a gente tem as máscaras sociais e elas não são de todo ruins, não. Mas elas não podem ser confundidas com hipocrisia. Parecer uma coisa e ser outra. E quem pode atestar do nosso cristianismo, gente, é quem mora debaixo do mesmo teto com a gente. Porque eles veem a gente em todas as circunstâncias, em todos os momentos, doentes, com dor, impacientes, decepcionados, feridos. E a maneira como a gente reage, como a gente se levanta, como a gente se perdoa, pede perdão quando erra, é isso que diz o quanto de Cristo está sendo formado em nós. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, tem alguém que está lendo você. Tem gente que não está ouvindo o que você fala, mas está assistindo como você vive a sua vida. E eu quero te perguntar nessa noite: a sua vida está sendo facilitadora para que pessoas conheçam a Cristo, ou está sendo pé na porta para que as pessoas não se acheguem a Deus? Será que nós temos sido pedra de tropeço para que outras pessoas vejam Deus? Será que quando uma pessoa está em aflição, em angústia, ela pensa: vou ligar para a Renata, que a Renata vai ter uma palavra para me dar. Vou lá na casa da dona Regina tomar um café com ela. Pedir um conselho, ela já viveu uma situação parecida com essa, às vezes ela pode me ajudar. Oh Deus, como eu queria que a Kátia estivesse aqui agora. Um dia eu estava no shopping tomando um café com a minha segunda nora, a Rutinha. Ela estava prestes a casar com o Arthur. E eu fui ali tomar um café com a Rutinha para mandar a real nela. De que tipo de família que ela estava entrando. E literalmente eu falei: Rutinha, olha, eu estou te chamando aqui porque eu te admiro, eu te respeito, você é uma fofa, mas você está casando com uma mulher que é forte. Não, você está se casando com o filho de uma mulher que é forte. E muitas vezes entrona. Atrevida. Então eu quero te dizer, eu estou te dando toda a liberdade de falar comigo assim: Helena, fica na sua. Eu estou te dando liberdade, porque eu vou tentar de todo o meu coração não ultrapassar os limites, mas se eu ultrapassar, você tem que me parar na hora, porque senão você vai alimentar uma ferida e isso pode nos separar. E eu não quero me separar de você, eu quero ser sua amiga. Então manda real, fala a verdade comigo, tá? Se eu passar do limite. Eu estou lá tendo essa conversa cabeça com a Rutinha. Procurei um lugar no shopping que era assim, separadinho. Não era na praça de alimentação, era num café lá no Copenhagen, né? E nós duas lá quietinha no canto. E eu estou lá conversando com a Rutinha assim. De repente eu escuto: Helena Tanuri. Levei um susto assim, olhei, aí vem uma dona. Helena, não acredito, você está aqui. Eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo bem, minha irmã? Helena. Começou a chorar. Aí eu já olhei para a Rutinha já fez aquele orar. Vai. Eu levantei, cheguei ela assim de lado. Está tudo bem, minha linda? O que foi que aconteceu? Está tudo bem? Helena, eu estava pedindo para Deus, eu pedi para Deus, e você está aqui. Eu falei assim: estou aqui, o que foi? O que está acontecendo? Ela falou assim: Helena, tem 15 dias que uma bomba caiu na minha casa. Somos pastores, eu e meu marido. Meu filho chegou com uma confissão que nos dilacerou. E eu não sei o que eu faço com isso. Eu estou esmagada, eu estou assustada. Nunca passou pela nossa cabeça que o nosso filho vivesse esse tipo de situação. Helena. Eu já sabia do que ela estava falando. Eu catei ela assim, ó, e abracei ela, como muitas vezes eu fui abraçada. E eu chorei com ela, e eu acalmei ela. E quando ela se recuperou um pouco, ela falou assim: me fala, o que eu faço com isso?
E eu comecei a falar para ela tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu estou aprendendo na jornada. E ela foi encorajada, eu orei com ela e falei: minha linda, segue confiando no Senhor, segue orando pelo seu filho, não tema pela sua reputação, ok? Ame e se preocupe com o seu filho, com a salvação do seu filho, e não sobre o que pensam sobre você. Ore por ele, ame o seu filho, como você é amada pelo Senhor. O Senhor não te amou quando você estava pronta, amor? Não. Ele te amou antes de você corresponder a esse amor. Então ama do mesmo jeito, tá? Você pode deixar claro com as coisas que você não concorda, as coisas que você não apoia. Você pode colocar limites dentro da sua casa. Mas não rejeita o seu filho, não expulsa o seu filho. Não faça isso. Ela respirou fundo. E ela falou assim: Deus é bom. Eu falei assim: Deus é bom e te ama. Porque eu não costumo vir muito nesse shopping. Isso consolou ela. E a gente vê o cuidado de Deus. Mesmo nos nossos limites, nossas incapacidades, nossa humanidade. O Senhor quer te levantar como resposta, como alívio. Às vezes não é nem uma pessoa para você dar conselho, é uma pessoa só para você chorar junto. Vamos chorar junto? Vamos chorar junto. Sabe? Divide a carga, não fica tão pesada para o outro, sabe? E nós estamos no mundo para ser isso, gente, alívio. Nós não estamos sendo para ser um dedo em riste, decidindo, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno. Por isso que Deus é que é juiz, não é você, querido. Ame as pessoas como você é amado. Considere as pessoas, trate com respeito, com honra. Escute o que as pessoas têm a dizer. Talvez se nós escutássemos mais as pessoas, muitos suicídios não aconteceriam. Escute. Como a música diz, né? Solte as pedras. Se o Senhor soltou as dele, quem somos nós para carregar as nossas? E deixa o caráter dele em você fazer diferença por onde você passar, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Vocês estão construindo uma casa física, mas Deus quer para a Home Church muito mais. Que você seja um referencial espiritual. Que quando as pessoas se lembrarem da Home Church, lá a gente é ouvido. Lá a gente é amparado. Lá a gente é corrigido. Lá tem uma palavra de esperança, de fé, de recomeço. E de correção quando precisa. Porque quem ama também corrige. Feche os seus olhos. O caráter cristão é um processo contínuo, meus irmãos. E ainda na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. O Senhor está trabalhando. Deixa Ele trabalhar. Chame Ele para trabalhar em você. Fala: Senhor, eu preciso, essa área da minha vida aqui, Senhor, eu preciso do seu trabalho aqui. Eu tenho andado tão reclamona, Senhor, tão mal agradecido. Trabalha aqui. Ô Senhor, eu tenho andado incrédulo, descrente, mesmo cético. Trabalha aqui. Ô Senhor, eu não estou conseguindo ouvir a sua voz. Trabalha nisso. Deus usa as lutas para nos aperfeiçoar. Usa as provações para amadurecer a nossa fé. Ele usa a palavra para moldar a nossa mente. E o Espírito Santo para formar Cristo em nós. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Então essa é a hora de você olhar para dentro e fazer uma consideração honesta. Você tem revelado Cristo através da sua maneira de viver? As pessoas percebem Cristo em você? Elas pensam em você quando elas estão vivendo alguma crise? Elas pedem a sua oração?
É tão interessante que quando as pessoas veem Cristo em nós, elas podem até nos zombar, debochar de nós, rir da nossa fé. Mas quando a coisa aperta, elas falam: ore por mim. Ore por mim. Isso é Cristo em nós. Deixa a palavra moldar suas atitudes, meus irmãos. Permita que Deus trate as áreas escondidas da sua vida. Tem áreas na sua vida que só você sabe como elas precisam da cura, do cuidado. Algumas precisam de ressurreição. Deixe que o Senhor trate, toque nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor seja o nosso maior modelo e influência. Porque cristianismo é sobre isso. Ele é o nosso maior modelo e a nossa maior influência. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Ah, Jesus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Sua bondade, misericórdia e graça. Quantas vezes, Deus, nós abraçamos mais a cultura vigente do que a cultura do céu. Muitas vezes, Senhor, nos distraímos ou somos governados pelo nosso temperamento e não pelo Teu Espírito. Quantas vezes o vitimismo nos abate, a ira nos domina, a preguiça nos impede de te conhecer mais. Nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite. Perdoa-nos, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. E atrai-nos ao Senhor. Nós queremos nos aproximar. Nós queremos nos achegar a Ti. Mais perto, mais perto. Porque sabemos que à medida que andarmos com o Senhor, como Noé andou, como Enoque andou, como Abraão andou, não apenas em encontros esporádicos, mas em andar com o Senhor, todo dia um trecho. É aí que nós nos tornaremos semelhantes ao Senhor e amigos do Senhor. Nos ensine, nos ajude, a fim de que o Seu nome seja glorificado através de nós, a fim de que a nossa vida se torne alívio, resposta, esperança, perseverança na vida de outros. Levanta a Home Church, Senhor, aqui em Kearney, para ser realmente uma casa viva, pedras vivas, não apenas uma edificação tão linda que está ficando tão lindo, Senhor, e a gente vê o sinal do Senhor, mas como o pastor Marcelo disse aqui, o Senhor se importa com pessoas, e que aquela casa seja um sinal de pessoas que se reúnem e amam, acolhem, cuidam, levantam, ajudam, consolam, corrigem, ensinam. Que muitos venham a crer através da Sua obra em nós. Em nome de Jesus, o Cristo, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.